Então, dando por o aberto o nosso estudo no dia de hoje e pedir a Deus muita paz, muita proteção e paz de Cristo e louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, glória a Deus nas alturas, paz aos homens de boa vontade, que assim seja. É com você, Luiz. Graças a Deus, que assim seja, e que o Senhor esteja conosco. Agradecemos agora, Dona Luzia, por abrir esse nosso trabalho para nós nessa noite de hoje. E agora nós gostaríamos de convidar o Sr. Alain para poder estar dando a sua palestra, o seu evangelho. Boa noite, Sr. Alain. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos os irmãos da corrente. Vamos hoje continuar as nossas reflexões sobre a importância dos ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo. E como estamos no primeiro capítulo, né, já falamos da primeira revelação, que foi Moisés, da segunda revelação, que foi o Cristo, e na última live nós falamos sobre o Espiritismo, que foi a terceira revelação. E assim, dentro dos comentários que fizemos sobre o Espiritismo, nós percebemos que o Espiritismo é uma doutrina aberta e que a doutrina espírita ela está calcada sobre um trinômio: ciência, filosofia e religião. E daí ela ser uma doutrina tão alicerçada nos ensinamentos do Cristo e principalmente esclarecedora com relação às dúvidas e às indagações que são feitas ao longo dessa encarnação por todos nós. E hoje, na sequência do capítulo 1, nós vamos fazer um breve comentário sobre a aliança da ciência e da religião, sobre a importância dessa aliança, porque nós percebemos que ao longo do tempo a religião veio sendo desenvolvida meio que ciência e religião, uma ignorando a outra. E nós percebemos que, ao contrário, elas precisam se unir para que nós tenhamos os esclarecimentos e os entendimentos necessários para o nosso dia a dia, para o nosso progresso espiritual. Eu vou fazer alguma leitura de alguns trechos do Evangelho e nós vamos comentando ao longo dessa leitura. Aliança da ciência e da religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas umas e outras, tendo o mesmo princípio, que é Deus, não podem se contradizer. Então aqui a gente faz um primeiro comentário, porque a ciência, ela é uma obra de Deus. A ciência não existe por acaso. E o espiritismo também, a religião, ela não existe por acaso também, ela também é obra de Deus. Então, é importante que uma complemente a outra, e não ao contrário. Os tempos são chegados em que os ensinamentos do Cristo devem receber seu complemento, em que o véu lançado propositadamente sobre algumas partes desse ensinamento deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve inteirar-se do elemento espiritual, em que a religião, cessando de menosprezar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, essas duas forças, apoiando-se uma sobre a outra e andando juntas, se prestarão um mútuo apoio. Porque o que a gente percebe é que, ao longo dos tempos, muitas vezes, a ciência, a evolução da ciência, os cientistas, meio que ignoraram o lado espiritual da vida. E, quando isso acontece, a ciência fica incompleta, os esclarecimentos científicos ficam incompletos, porque eles esbarram numa barreira onde, a partir dali, só pode ser esclarecido pela
os adventos espirituais pela religião, pelo lado religioso da vida. Então, o lado religioso esclarece a ciência e a ciência esclarece a religião. Então, não podemos considerar uma sem a outra. E a doutrina espírita faz isso com muita propriedade. Ela aceita e está aberta aos progressos da ciência e incorpora, através de provas, através de fatos, essa evolução científica ao longo do tempo. A ciência e a religião não puderam se entender até hoje, porque cada uma, examinando as coisas sob seu ponto de vista exclusivo, se repeliam mutuamente. Seria preciso alguma coisa para preencher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Leis tão imutáveis como as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Então, nós observamos aqui que as leis que regem a relação do mundo espiritual com o mundo material, elas são imutáveis. Assim como as leis da ciência também são imutáveis, mas uma necessita da outra para ser esclarecida. Então, assim, aqui fala dos astros, né? Das leis orgânicas e imutáveis da matéria. A matéria também tem suas leis orgânicas, mas a relação do plano espiritual com o plano corporal, através das manifestações, através dos fenômenos, ela vem esclarecer muitas dúvidas que a ciência deixou, ou que a ciência, às vezes, ignora por ser essencialmente materialista. Então, o advento do Espiritismo, ele também traz esse acréscimo aos nossos conhecimentos, que é o entendimento de alguns fatos científicos esclarecidos à luz da doutrina espírita. A fé se dirigiu à razão, então a fé precisa se unir à razão. Precisa haver essa confluência de fé e razão para que a gente possa entender o todo, entender muitos fenômenos, muitos fatos que ocorrem e que, se a gente ignorar o lado espiritual, nós não vamos entender. Ao mesmo tempo que, se acharmos que certos fatos só são esclarecidos espiritualmente, também pode faltar um complemento científico a esses fatos, né? As consequências dessa revolução são fáceis de prever. Deve trazer nas relações sociais inevitáveis modificações, as quais não estão no poder de ninguém de se opor, porque estão nos desígnios de Deus e resultam da lei de progresso, que é uma lei de Deus. Então, quando nós vemos alguma evolução científica, algum fato científico novo, nós não podemos, de maneira nenhuma, ignorar ou condenar. Por quê? Se esse fato aconteceu, é porque ele está dentro das leis de Deus e dentro da permissão de Deus. Então, por isso, é muito importante nós estarmos atentos a todas as evoluções científicas e sempre buscando o complemento e a explicação e o entendimento através da doutrina espírita, através da relação do plano espiritual com o plano carnal, que nós sabemos é muito rica e muitas vezes ela não pode ser ignorada de maneira nenhuma, para entendermos os fatos, os acontecimentos, as situações que nos ocorrem durante a encarnação. Porque sabemos que vivemos um mundo de provas e expiações e que também esse plano aqui, ele vai evoluindo cientificamente, está dentro da lei de progresso, porque nós estamos sujeitos à lei de progresso, tanto espiritual quanto material, e precisamos trabalhar unindo essas duas forças, a ciência e a religião sempre. Era essa a minha reflexão hoje, eu espero que tenha contribuído para o entendimento de mais essa lição do Evangelho. E para complementar o capítulo 1, na próxima semana nós vamos falar da Era Nova. Aí a gente vai complementar mais ainda essa reflexão
da vinda do Cristo, que quando ele disse, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Então, é muito importante a gente entender essa presença do Cristo entre nós e, principalmente, do advento da doutrina espírita mais recente, dentro do entendimento da humanidade, é uma doutrina nova, mas ela vem complementar e tirar muitas dúvidas e responder a muitas interrogações que às vezes temos. Talvez, assim, os adeptos são uma minoria, mas essa minoria ela vai se ampliando e não necessariamente é necessário que ela se amplie rapidamente, mas que ela se amplie com conhecimento e com entendimento ao longo do tempo. Paz de Cristo a todos. Luiz, a palavra está com você. Pai de Cristo, nós agradecemos ao Senhor pela sua contribuição. Damos uma boa noite a todos os nossos irmãos da corrente. Damos uma saudação aos santos anjos de guarda de cada um dos nossos irmãos e agradecemos a Deus por poder contar com o Solan, com Dona Luzia e com todos os demais presentes nessa nossa noite de hoje. Agora, nesse instante, nós gostaríamos de abrir a palavra para que os nossos irmãos que quiserem fazer uso da palavra possam estar falando, fazendo seu depoimento, fazendo seu agradecimento, seus pedidos. Hoje é dia 4 de janeiro de 2022, é o nosso primeiro trabalho do ano de 2022. Então, muita gratidão a Deus por podermos chegar até aqui, por podermos entrar nesse 2022 e entrega total nas mãos de Deus desse novo ano, desse nosso caminho. E convido aos nossos irmãos, aquele que quiser fazer uso da palavra, agora a gente está com a palavra aberta. Boa noite, alguém gostaria de falar? Boa noite, Luiz. Boa noite, Regina. Tudo bem com você? Graças a Deus. Eu gostaria de agradecer a todos os irmãos da corrente por 2021 ter participado dessa corrente, que só fortificou a minha vida, a vida da minha família. O meu neto nasceu, está tudo maravilhoso. Que Deus conserve isso a todos da corrente. Então, só a gratidão, um feliz ano para todos, com muita, muita saúde, viu? Muito obrigado, Luiz. Graças a Deus, nós é que agradecemos a você pela sua participação. Dona Luzia? Ó, Luiz, quem deu o sinal aqui, por favor. Paz de Cristo a todos. Eu quero fazer um pedido. Eu estou aqui com a Dona Luzia. Aí eu quero fazer um pedido de oração para o Anderson, filho da Dona Luzia. E a Cícera. E a Cícera, que é a esposa dele, está gestante, está esperando um filho para, no final desse mês, até o outro, a criança chega. Que Deus possa abençoar, possa iluminar os caminhos deles, a mente deles, e também essa criança, para que possa vir saudável. Vem trazer alegria, trazer paz sobre o casal. E também quero agradecer, primeiramente, a Deus, a São Manuel, e a toda a corrente Joana d'Arc, toda a corrente Salamandra que rezaram pelo compadre Delcio, rezaram pelo seu Davaí, e rezaram por todos aqueles que a gente sempre pediu, porque eu mesmo pedi para várias pessoas, e graças a Deus todos receberam. E eu venho a pedir também para uns pessoal, irmãos de corrente que estão afastados, que era aqui de Bonfinópolis, é o compadre Leôncio, a comadre Dora, e o casal mais velho, que eu conheço dentro da nossa corrente, que são os compadres meus também, estão afastados por não ter
não ter a nossa corrente lá na cidade de Urucuia, que é a dona Josina, São Manel conhece, coitada, está acamada, não fala mais, tem 91 anos, e o marido dela, o Sonezu, que tem 95 anos. Passei por lá ontem para fazer uma visita, o velho está lúcido, estava na rua ainda, sozinho, à noite, 7 horas da noite, ele andando na rua. Então é uma benção, mas quero pedir a benção de Deus por ele, por todos eles. Que Deus possa abençoar esses nossos irmãos, essa nossa irmã, se tiver no merecimento dela. Que os doutores espirituais possam levar os medicamentos fluídicos do laboratório divino sobre ela, de acordo às necessidades e os merecimentos. Em agradecimento, eu faço uma prece oferecida a Deus, a todos os santos e esses maravilhosos mensageiros. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém, Jesus. É só agradecimento, gratidão, gratidão e gratidão. Paz de Cristo a todos e obrigado pela oportunidade. E a palavra está com você, Luiz. Graças a Deus, nós agradecemos ao senhor, Sr. João, pela sua participação. E a gente deixa a palavra aberta. Mas alguém gostaria de participar? Sul da Bahia? Boa noite, Luiz. Boa noite, Manel. Boa noite a toda a corrente de Salamandra. Mais um pouquinho da minha história que já teve até muitos comentários do Sr. Manel, mas hoje eu vou contar um pouquinho dessa penúltima tarefa que nós tivemos, dessa luta que nós tivemos, que foi a luta do câncer, que a gente já sabe que Deus já nos deu a vitória, a vitória já está com nós. Mas quando se fala em câncer, é uma palavra negativa que penetra dentro da gente, mas a gente, no fundo, quem não passa não sabe. Não sabe o que é uma quimioterapia, não sabe o que é uma radioterapia. Então, vou fazer um resumo bem rapidinho para passar para vocês. E também, eu tenho uma importância muito grande, que foi mais uma história de obediência ao Sr. Manel. Eu lutei com a manifestação do câncer 2 anos. E no médico, e no outro, não tem nada a fazer. E com isso foi passando o tempo e eu vou ficando mais agressivo, porque o câncer é dessa forma. É só que, segundo a medicina material, fala que enquanto ele não manifesta, não tem como fazer nada, igual aconteceu comigo. Era um caroço que ia e voltava, depois apareceu mais em outros lugares, e eles sempre falavam que não tinha como fazer nada. E quando chegou o momento que alterou, foi exatamente no final de 2019, na pandemia. E eu trouxe um pouco de desespero, porque já estava um caroço debaixo da axila direita muito alterado, e já os médicos do meu convênio já não estavam atendendo mais quando a pandemia. E aí vira aquele desespero. A gente sabe que é uma coisa grave, não sabe o que pode acontecer. E eu tive que, por muito sério que eu sou esses anos todos, eu tive que inventar uma pequena mentira para não poder começar o tratamento. Eu inventei que, eu falei, ligava num lugar, ninguém não atendia, não estava atendendo. Eu falei, eu vou no pronto-socorro, vou inventar que eu estou passando muito mal, porque desse jeito eles vão ter que me atender. E assim eu fiz. Cheguei no pronto-socorro, rapidamente eles me atenderam. Não, isso não é nada não. Mas vou encaminhar o senhor para um clínico geral. Na outra semana, no clínico geral. Não, isso não é nada não.
Mas vamos pedir uns exames? E aí pedi os danados exames, na outra semana eu fiz, voltei, estabeleceu nódulo por todo o corpo e o sangue já contaminado. Aí começou a luta. Quando a gente chegou no oncologista, que ele esclareceu o tipo de tratamento que eu tinha que fazer, eu já sabia o que minha mãe tinha passado. Minha mãe não deu conta de sair, porque parece coisa que me deixou passar muito da hora. E os recursos naquela época era muito mais difícil. Então, no meu íntimo, ele falou que o meu tratamento é quimioterapia, no meu íntimo, e meu plano é desistir. Falei, não adianta, porque minha mãe não conseguiu, ela não deu conta de sair, e eu também não vou fazer isso. Mas fiquei caladinho, não falei nada. Fazendo os exames, não falei nada, mas eu não ia fazer. Quando foi um dia, sem nada, eu não comentei com ninguém, quando um dia o seu Manelo mandou um áudio, dizendo assim, que o tratamento, seja o que for, seja que tempo for, se Deus quiser, nós vamos fazer o tratamento. E eu, graças a Deus, nunca desobedeci ele, aí comecei uma luta. Quando a gente começa o tratamento, tá tudo bem. Você vai aguentando bem, uma sessão, 2, 3, ainda vai. Mas quando passa daí para frente, a gente não tem uma mínima condição, não tem força, a gente perde totalmente a força. E é momento que eu não desejo para ninguém, mas eu desejo que as pessoas, que todo mundo tome conhecimento que nós estamos juntos, nós estamos na mesma corrente. E como a gente se sabe, a gente vê a medicina falar, que nós todo mundo tem essa suspeita dessa bactéria do câncer. Ela espera uma oportunidade. Apesar que aconteceu comigo, segundo a verdade da espiritualidade, é uma doença espiritual, foi uma doença plantada por uma força negativa. Tanto que o médico ficou desesperado quando ele viu um exame que chama PET, o meu corpo totalmente pintado, cheio de hematoma, de câncer, por toda a banda. Não tinha uma onça pintada, mais ou menos assim. Vocês viram que está a ressonância aqui. Totalmente. O médico desesperado não tinha resposta. Não tinha resposta, porque que parece que era impossível. Certamente eu nunca tinha visto uma coisa daquela forma. Mas se vocês perguntassem quantos os trabalhos que nós fizemos aqui em casa, mandado pelo São Anel, pelo Lieno, uma equipe que foi escalada por Deus, por Salamandra, para vir aqui, eu não sei. E o São Manelo de mão dada comigo, me animando. Uma das coisas que a pessoa em tratamento de câncer não consegue é comer. Todo dia ele falava, tem que alimentar, falar uma coisa ou outra. O principal objetivo é alimentar. E mesmo uma importância que teve, que parece que Deus me encaminhou para um lugar, uma das clínicas mais evoluídas de Uberlândia. Lá não falta nada. Depois está lá o que é do mundo material, lá tem. Além das orientações que eles dão para a gente, o que a gente precisa fazer, como a gente deve agir, lá tem tudo. Então, gente, é um resumo do momento muito difícil, que eu sei que até o Sumanello, em certo momento, achou que era impossível, porque como o conhecimento que ele tem, o tipo de problema que era, mas eu nunca perdi a fé nessas batalhas. Teve a saúde que eu contei, ele já contou. Eu nunca perdi a fé. Eu sempre entregue nas mãos de Deus. E outra coisa, eu nunca desobedi suas ordens. Falou, nós vamos vencer essa batalha, nós vamos então. Não é só oração, não é só a minha fé, é a minha vontade. Porque por muito que eu sofri nesse tratamento, mas eu não fiquei debilitado. Tinha o nosso final, tinha dia que eu não conseguia levantar da cama. A gente ficava rolar para lá, rolar para cá. Isso é comum. Mas eu passei até o dia que eu recebi alta, com a graça de Deus, com o poder da espiritualidade e com a presença divina e desse grandioso mestre que é o nosso melhor amigo que nós temos, o Samuel, que não abandona ninguém, que fez tudo e sei que ele faz. Então foi através dele. Eu sei, eu não estou desfazendo a presença de Deus, não estou desfazendo a presença da espiritualidade, mas foi através dele, porque ele dá a gente uma animação de uma forma que a gente reage, a gente anima a reagir. Como é que você está? Não estou bem. E eles mandavam aqui, não faz um trabalho. E a gente melhorava. Outras horas, não estou passando bem, assim, que é uma dor de cabeça terrível, uma tosse terrível. Não, estou tossindo mais.
falava com ele, quando é fé, Deus ajudava, ficar tosse, estava amenizado. Quando é fé, dor de cabeça, estava amenizado. Então, por isso que eu falo assim, que é através dele e o poder que Deus deu para ele. Porque se eu falo do poder de Deus, é porque ele está com Deus. Então, essa foi uma das histórias mais difíceis. Essa última foi mais, como eu falei, eu me vi a morte por 2 vezes, e eu passei, sofri, mas eu sempre me vi aquela esperança de recuperação, que tanto o Somanel, minha família, a corrente Salamandra rezando, e o médico também dava a gente uma expectativa. Não, nós vamos vencer essa batalha. Então, com isso, aquela expectativa entra dentro da gente, e mesmo a gente, num momento difícil da vida, a gente consegue reagir, falar sobre viver, não reagir. A gente reage. No momento que a gente está sentindo muita dor, não tem força, mas quando é fé, uma pessoa fala, não, mas nós vamos vencer, e a gente sabe, recebe o conforto espiritual. Então, é através de a gente viver um pouco de teimosia. Você está vendo que está difícil, mas a gente tem que insistir. E eu não debilitei, graças a Deus, não fiquei dependente. Foi muito difícil, mas eu não fiquei dependente. Eu sempre ia lá fazer minha comida. A dona Antônia me ajudou muito, muito. As meninas estavam presentes aqui junto, me ajudando. Mas eu falei, não, eu preciso fazer, eu tenho que fazer, eu não posso me entregar. Então, isso é uma força que nós precisamos ter dentro de nós, de não se entregar. Nós não podemos entregar por uma coisa qualquer, uma doença, uma decepção, coisa, porque há sempre uma esperança, há sempre uma luz na nossa frente, e nós podemos ter certeza que há pessoas que nos ajudem, que nos querem bem, que quer que nós vençamos essa batalha. Então, é gratidão eternamente a Deus, a espiritualidade e Somanel. E essa grandiosa luz que nós temos, que é a corrente de Salamandra, eu agradeço, só tenho que agradecer pelas orações, por uma vez, a outra, vem passando por um momento, por outro, e a corrente não me abandonou, porque, é como diz o São Manela, nós somos todos por um e um por todos. Então, isso é uma coisa que eu vivo, uma coisa que eu acredito, e então eu só estou passando isso para vocês, uma história vista até sem sentido, para muitas pessoas que me conhecemos saber como que começa um câncer. Ele começa do nada, começa de uma verruguinha à toa, ele dá uma coceira, dá uma coisa da outra, isso é uma coisa que não é brincadeira, a gente não pode deixar. A gente tem que correr atrás mesmo, porque existem os recursos espirituais, existe Deus, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Então fica aqui a minha eterna gratidão ao Somanel, porque ele é que foi o ponto de início, o ponto de partida de tudo isso aí, porque por mim, se fosse por mim, naquela situação que eu estava, eu acho que eu desistia, porque não, é um choque tão grande que a gente toma quando se fala, no seu problema é um câncer, você tem que fazer isso. Se a pessoa toma um choque, que o pensamento da gente muda, o interesse de viver da gente muda. Então, depois que começou, depois que eu fui tendo incentivo, é que eu vi que a gente não pode agir dessa forma. Então, agradeço com toda humildade a Deus, aos mentores espirituais, o Manel, toda a corrente. Luiz, é com você. Nós aqui agradecemos ao senhor, Sodavai, pela sua participação. Que Deus abençoe ao senhor e que o senhor cada vez esteja mais forte aqui do nosso lado, dando esse bonito exemplo para todos nós. Agora, eu pergunto aos nossos irmãos se mais alguém gostaria de falar antes de passar a palavra para o Manuel. Então, agora a gente passa a palavra para o nosso diretor-geral, Manuel Inácio Clemente. Boa noite, pai. Boa noite, minha gente. Com muita gratidão, com muita paz e com muita felicidade é que eu peço Deus para que eu seja exatamente um transmissor de todas mensagens que Deus nos enviar.
E também quero dar um abraço à Ivânia, que está de novo no nosso trabalho. Estava sentindo a tua falta, você está sumida, está viajando, passeando. Muito bom ter um descanso. Para recomeçar agora em 2022. Agora, nesse exato momento, eu recebo uma mensagem muito interessante, vindo do nosso mestre, mas se deparando com a realidade de hoje. Viver na Terra, às vezes, não é fácil. E os contratempos que existem, às vezes, a gente são falhos diante a ele, porque não sabemos resolver. A ingratidão de pessoas, ela se divide com negatividade de ambas partes, dependendo da oportunidade que demos para o próprio mal introduzir negatividade ou veneno na nossa vida ou na nossa família. E, através disto, nós somos superprotetores daquilo que gostamos. E, às vezes, vamos intermediar as nossas palavras defensivas da maneira agressiva que, ao partir do tempo vivido, a gente pode ter correspondido com uma profunda destruição. Quando nós vivemos uma ampla história, que a qual nós temos que desvendar o mistério, porque estamos reiniciando, reintegrando ao plano terrestre, através de uma reencarnação, nós temos por obrigação ter a maior paciência, a maior harmonia, para que podemos conduzir de ambas partes a força da continuidade, mostrando para aqueles que já são adeptos da Terra há mais tempo que tem que mudar os hábitos de vida, tirar aquilo que é prejudicial, para que a gente possa ter um caminho mais de paz. Mas este caminho de paz é se dado através de exemplo que nós vamos dar a estas pessoas. Não de falar, não de brigar, não de deferir palavras que são agressivas e que maltratam e que machucam como se fosse um tapa. E, através disto, nós estaremos pondo em jogo, nós estaremos pondo em jogo a união familiar. Nós estaremos pondo em jogo a felicidade de 2 pessoas ou de 3 pessoas, dependendo se veio um recém-nascido. Porque passará a ser desgastante. O sentido da palavra vai sempre conviver neste meio. E, de repente, haverá uma separação monitorada pelo próprio espírito do mal. E, acontecendo isto, deixamos de cumprir a nossa história. E, através disto, está propenso várias as coisas. Perda do recém-nascido, perda da felicidade de ambas partes, ou até mesmo de saúde, ou tornar depressivo ou dependente de medicamento, ou ir até a morte. Porque quando nós estamos em um momento ou numa residência em que começa um certo tumulto, o espírito obsessor, eles se aproximam ali daquele tumulto, pessoas que não estão na confusão entram na confusão.
Um fala uma coisa, outro repica, outro fala dali, outro fala de cá, outro fala... Como que você vai aguentar uma coisa dessa? Eu jamais aguentaria. Isso aí é coisa do outro mundo, isso não é coisa que um ser humano, uma pessoa inteligente, vai suportar tal coisa, isso é tortura. Aí, de repente, surge uma palavra que machuca, tudo gerado pelo o espírito obsessor, que nunca teve pretensão de deixar esta família feliz e unidas. Mas são uma história, são uma vida histórica. Então, não é uma vida comum, não é uma vida qualquer. Quando se é uma vida qualquer, ainda se levam, vive como pode, faz até o marginal mais tarde, por não ter aquele carisma da união familiar. Não pode até não viver para contar essa história, porque é apenas uma família comum. Mas quando é histórica, passarão por provas. E a prova de merecimento tem que ser a delicadeza, tem que ser a responsabilidade e tem que ser a moralidade. Tem que estar, a pessoa tem que estar apto a receber, porque muitas das vezes acontecem coisas tão absurdas se as pessoas não tiveram um pouco de maturidade. Naquele instante, a pessoa matam, ou até batem, ou cometem crimes que serão até corrigidos pelo judiciário. Então, tudo na sua vida precisa de um estudo, precisa de uma delicadeza, precisa, até para discutir, você tem que ser delicado. Porque senão nós entregamos a arma para o diabo, para que ele devoram as nossas condições de ser feliz. Não, não é assim que a gente vive. Muitas das vezes, as pessoas cultas, estudadas, formadas, não têm a educação espiritual. É que é mais importante aqui neste mundo são as educações espirituais. Vocês perceberam, ultimamente, o mundo que vocês estão vivendo? Vocês perceberam a guerra nuclear? A guerra que vocês estão vendo, vocês não estão enfrentando. Vocês não estão participando da guerra. Vocês estão só observando. Ela está mais séria do que vocês podem imaginar. Quantas as pessoas, inesperadamente, têm deixado de viver por acidentes fatais, de sobrecargo, passando fome, além desse o Covid, a chuva, as encostas descendo, a cidade subterrânea, ou mesmo alagada. Tantas essas coisas, vocês estão observando os acontecimentos mundial, ou vocês não estão observando, simplesmente estão vivendo o atual, não dando a importância da gravidade do mal que essa arca de Noé está lutando e vencendo, está lutando dia e noite para proteger seus adeptos e a quem a ela ocupa, através da doutrina, dos ensinamentos, do bom senso, através do amor, da dignidade, da passividade. Vocês não estão observando
os enormes acontecimentos que estão tendo mundialmente, aéreo, político, e de todas as formas, assassinatos, até mesmo mulheres matando os maridos, maridos matando as mulheres, filhos, tantos acontecimentos bárbaros está acontecendo neste planeta Terra. Porque este planeta Terra, embora é o seu mundo, é onde você vive, mas ele não é o teu paraíso. Ele é tua escolha. Ele é teu céu ou teu inferno. Você tem o direito de escolher de que modo você quer viver, como você quer viver, como você quer desempenhar aqui em cima da terra. Você quer embebedar, embebeda, você quer drogar, se droga, você quer matar, se mata, você quer prostituir, se prostitui. Isso é você que escolhe, porque ele te dá liberdade total. E esta liberdade te comprova que você não mora. Você mora no planeta Terra, mas você faz o paraíso seu aqui. Ou então você vai viver no inferno. Porque aqui tem todas as formas de sacrificar você, de esmagar você, de torturar você, se você não tiver o bom senso de aprender a viver, de aprender a ter uma vida apta à dignidade e o poder de Deus. A sua vida é convidativa quando você tem sorrisos transparentes, quando você trata amigos, inimigos, todo mundo com igualdades, quando você trata as pessoas sem distinção de raça, de cor ou de religião. Você está fazendo a sua parte, você está criando o teu paraíso. Você está se evangelizando ou evangelizado, você está dando exemplo. Você está dando a forma de demonstração para o mundo que você pode viver em paz, mesmo morando neste mundo infernal. Você pode ter felicidade. Você pode transmitir felicidade. Você pode ensinar. Você pode tocar nas mãos dos doentes para curar. Porque você tem poder de cura. Você não estudou os poderes, mas você tem poder. Como antigamente os índios, os curandeiros das tribos, as pessoas, mesmo que era da confiança do rei, existiam seus curandeiros em todos os lugares, mesmo antes de Cristo. Aquelas pessoas que curavam com cântico, ou com danças, ou com o tocar da mão, ou com a raiz massacradas em função de uma água. Existia todas essas formas de cura. Existia o poder da oração que cura. Existia e existem. As pessoas vão se modernizando e vão se tornando biônicos, reciclados. É através da medicina legal, do tradicional. Mas o poder de Deus sempre foi mais amplo, mais positivo, mais elegante, para que você pudesse usar, utilizar e ser curado de diversas doenças graves. Então, cada um de vocês cria seu paraíso, defenda o seu direito de ser feliz, não vive simplesmente pelos seus momentos atuais. Seus momentos atuais são momentos que você pode se divertir. O atual. Mas se você pensar no mundo lá na frente, você vai construir o seu ninho de paz.
Porque esse que você está construindo agora é a sua sombra do amanhã. Se você hoje use, abusa e vive a sua vadiagem, você fica sem sombra. Você está ao relento, ao sol, exposta aos sofrimentos. E chega aos momentos mais tarde que vocês dizem: por que eu estou doente? Estou indo nos médicos, estão me medicando, não estão adiantando. Me passa para outro médico, eu não estou achando a doença que eu tenho. Hoje, qualquer enfermidade que você tem, é muito fácil ter um diagnóstico em relação a ela, porque existe os aparelhos certificados que mostra você todo por dentro. Mostra onde tem uma manchinha, aonde tem uma infecção, o que você está se passando, o que está te incomodando, mostra tudo. E tem a forma de curar. Tem médicos em que ainda tem uma certa dúvida, vai no telefone, na internet. E o telefone conta para eles, no momento, os sintomas dessa doença, de que forma cura essa doença. Então, não existe, mas aquelas doenças do sobrenatural, não existe médico nenhum no mundo que te cura. Quando você tem uma doença que você vai ao médico, faz os exames, não diagnostica, não cria o diagnóstico, você passa para outro médico e você continua doente. Quantas as pessoas que vão, quantas e quantas vezes que de repente o médico fala assim: não vou mais te clinicar, ou você está fingindo, ou então está com problema psíquico. Você tem que tratar da sua mente, vai no psiquiatra, que vai no psicólogo, porque você é doente. Você fica tão revoltado, mas não está achando que eu estou sentindo dor, realmente. Mas não se depara com doenças alguma, porque a doença é do sobrenatural. São doenças espirituais. O que cura é você, com a sua atenção, com a sua bondade, com o seu carisma, com o seu modo de viver, de encarar a vida, de lutar pela vida. Veja você, como o seu vai estando no seu depoimento contando, é uma história tão real, através da confiança dele, do bom senso, daquele amor profundo que ele tem pela verdade, pela realidade, é facilitado para que os mentores espirituais trabalhem junto dele, trabalhem com ele, porque ele teve um momento. Quem é de vocês que passaram por este momento não passou? Passaram por um momento muito mais tranquilo e se foram embora. A qual, nesse instante, esse médium tem coisas que aconteceu esta noite, esta manhã, na cidade de Abaeté. Existiu lá no templo deles, no templo, existiu a fé, o nome de Nazaré, então, enfim, já mais veterados. Frequentava o centro em Abaeté e se desenvolveu. A Nazaré desenvolveu, já era bem veterada e ficava numa boa lá, ajudando, atrapalhando, enquanto esse médico viveu ali em Abaeté. E depois de um certo tempo, o filho dela foi crescendo e ele era muito mal inclinado, bebetava, briguento, sarou e desenvolveu também. No desenvolvimento dele, ele se uniu e casou com uma mulher. E eles frequentou. Esse médico veio embora, mas antes disso ele teve o seu primeiro filho. O seu primeiro filho, quando ele foi ter o seu primeiro filho, ela foi hospitalizada. Quando ela foi hospitalizada,
um mentor, antes de ser hospitalizado, o mentor espiritual diz assim: olha, a tua esposa é para morrer. E eu também, a criança, é para não ser morta. Mas vocês terão uma missão importante a cumprir, ela vai viver e a criança também vai viver. Mas só porque vocês vão cumprir as suas missões. Porque se vocês não cumprir a sua missão, você fica devendo, porque agora você está ganhando. Você vai ganhar o direito de viver, da sua esposa viver e do seu filho viver. E o médico vai falar que é impossível, que ela não tem como viver. Mas você pode ficar tranquilo que ela vai viver. Aí, quando foi para ganhar a criança, ela foi hospitalizada. E ele lá no corredor, aguardando, aí o médico saiu lá onde ele estava e diz assim: infelizmente, igual, foi duas pessoas, assim, e essa mulher, aconteceu quase idêntico. Infelizmente, a sua esposa já está praticamente morta e o seu filho já não tem batimentos nenhum, cara. A gente tem que só esperar ali para assinar o óbito. Ele começou a chorar. Aí, quando eu estava lá conversando com ele, eu falei: não, isso acontece, a gente passa por isso mesmo, você tem que ser forte. A Vi fez primeiro, veio lá de dentro, correndo e gritando: doutor, está acontecendo um milagre. A mulher está gritando: Bezerra, 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 Bezerra de Menezes. E o menino está nascendo. Tem uma cesárea sem nada. Eu falei: não é possível. Que ela não respirava mais. Que chegou lá, o menino nasceu com vida e ela teve vida. Ele ficou um garoto saudável, um garotinho grandinho, e esse médico mudou há 40 anos atrás, e eles ficaram lá, em Abaeté. E quando esse médico saiu, eles tornaram inimigo da espiritualidade. Morreu o pai e a mãe, que frequentava, e eles não foram mais, ficaram na bebida. E com isso o rapaz foi crescendo, virando rapazinho, tiveram separado por uns tempos, separado um do outro, depois de mais tarde voltaram, e para amanhecer esta noite de hoje, ele já deve ter, tinha os seus 40 e poucos anos, foi portador de um câncer na garganta, foi a óbito, deve ter enterrado ele essa tarde de hoje, na cidade de Abaeté. Esta, gente, é o que acontece. É o que acontece. Retornou alcoólatra, tinha alcoólatra, bebedando junto ao pai, nunca mais foi ao centro, e acabou a sua vida indo embora, mas viveu esse tempo todo, historicamente viveu. Não foi assim que ele veio a vida e sofreu agora para sair do seu corpo. Então, não adianta. É preciso de cumprir as suas nobres missões, as suas obrigações espirituais, porque ela está vinculada à vida. Você vai passar por provações, mas vai superar as provações com calma, com tranquilidade, em oração, com muito amor, e com isso você vai conquistando mais o direito de viver, mais o direito de ver sua família sadia, perfeita e vivendo tranquilo e com muita felicidade, pelo que você pratica. É como a missão desse médium. Em Deus, do primeiros momentos, você veio ao mundo para resgatar, para encontrar, para dar sequência à vida de vocês e para reencontrar as pessoas que você veio para o mundo para reencontrar.
Como para ele foi difícil ter que sair de sua vida, que a qual ele tinha, trilhar um caminho, deixar aquele caminho para trilhar outro. E o caminho que ele trilhava era de sucesso. E o caminho que ele veio trilhar era de muito sofrimento e de provações, como passou no início de tua vida, no início da tua espiritualidade. Mas ele passou tranquilamente, sempre buscando e plantando semente da paz. Ele plantou tanta semente da paz que colheu essas sementes. Veja a multidões de pessoas que ele tem, que hoje são muito bem-sucedidos na vida e vivem em união. Os irmãos, as meninas, Devair, Carlos com os filhos, Demartim com os filhos, João com os filhos, Lucia com os filhos. Quantas dessas pessoas estão aí colhendo a semente do amor, a semente da paz, que foi semeada por este médium, vivendo as provações, lutando diante os problemas, plantando palavra de amor, plantando palavra de verdade e de justiça, cumprindo os mandos que Deus, a qual a ele ordenou, cumprindo a tua nobre missão para merecer seus sorrisos, para merecer suas alegrias, para merecer suas uniões e para merecer suas vidas, mais vidas, mais vidas. Foi desta forma que às vezes ele chorou diante de um problema, mas não blasfemou, não gritou, não disse palavra, vou te matar. Não falou palavras horrorosas, agressivas. Sofreu, mas soube contornar os seus próprios problemas para que Deus pudesse enviar os consoladores do universo superior para chegar até perto dele, passar a mão na cabeça dele e dizer para ele: não fica triste, meu filho. Nós precisamos de você. Nós temos que dar continuidade às nossas lutas. Nós temos que desfazer das maldições. Nós temos que levar paz, levar união, levar felicidade para as pessoas presentes ou ausentes, para as pessoas que precisam de você, das suas orações, precisa de seu carinho, precisa do teu amor. E quantas dessas as pessoas também que tinham um progresso, um sucesso na vida, que por um descuido qualquer fisicamente, foram embora mais cedo, como o sobrinho que infartou, que era um garoto saudável, alegre, feliz, que está no mundo da espiritualidade, podendo estar aqui, porque você é matéria, você é um ser mortal, você não tem vida segura, porque até suas próprias mãos te matam, dependendo dos seus desequilíbrios mental ou da assistência do próprio mal em você. Você não vai pensar que você está aqui e só vai morrer o dia que Deus quiser te matar. Deus não vai te matar nunca. Quem vai te matar são os seus hábitos, são sua falta de consideração para com você própria, para com a sua família. Você exagera nas noitadas, nas bebidas, no fumar, tudo aquilo que é prejudicial. Você tira um grau de sua vida, às vezes você perde 10 minutos de vida por dia por extravagância, por imprudência. Às vezes você perde a vida inteira que você ainda tem pela vida, sendo imprudente no trânsito.
tantas e tantas as coisas, por que você dizer é Deus? Que se fosse Deus que tirasse você da vida, não precisava médico, não precisava hospitais, porque você tinha um tempo determinado para viver. Não precisava de nada. A mulher ganhava sua criança como se fosse animais em casa, podia passar o que passar, porque aquela criança ia viver 50, 60, 70, 80 anos, ou ia morrer cedo, não precisava. Portanto, não é. A defesa corporal, a defesa do mundo terrestre é posta, porque existem os médicos que são capacitados para curar doenças, enfermidades, e os medicamentos que os laboratórios fabricam de acordo com a ciência e com o movimento do corpo, com as ações corporais. Deus, ele é dono do teu espírito. E o teu espírito está preso por dívidas espirituais. Você está incorporado neste corpo que é qual você tem e que você está pagando pelas suas dívidas anteriores. E você tem que aprender, você tem que estudar, você tem que aceitar, porque é uma realidade. Isto não é uma mentira. Porque a vida não termina com a morte física. O seu corpo será exterminado pela terra, porque do pó ele veio, para o pó retornará, e o espírito vai desprender. Ele vai para o universo superior, para os umbrais, passar por diversas explicações, diversas escolas doutrinárias, ou então ficarão aqui na Terra, sem moradia, sem família, vivendo neste mundo escuro, transmitindo as mesmas doenças que você foi portador antes, quando você encosta em alguém. Se você tinha asma, a pessoa fica asmático. Se você tinha úlcera, a pessoa fica com úlcera. Então, todas as doenças, epilepsias, parando o tanque, fica diabéticos, porque a fretina e fretina cromática. De acordo com aquele espírito obsessor, era doente, encostando em você, você torna doentes igualzinho a eles. É onde que você submete tratamentos e os médicos não conseguem te curar. Não conseguem, os medicamentos te fazem mal. Então, é onde que cada um de vocês tem que saber que esse planeta Terra é o planeta da expiação. Aqui é um lugar onde você é enganados e enganadores. Se você não tem doutrina, não tem evangelização e não procura conhecer a verdade. Porque a única verdade que você vive em busca dela é o amor. O amor, ele é acima de tudo. Não precisa de você ser persistente numa coisa que te fere o seu princípio, te magoa e rouba de você a sua paz. Não adianta você se empolgar, se enfeitar bastante e sair pela rua e dizer: eu tenho todos os poderes, sou bonitos, tenho dinheiros, posso me divertir às vontades. Quantas e quantas as pessoas saem para um amplo divertimento e nem retornam para casa? Mulheres, mocinhas, rapazes, muitos estão sumidos e nunca, às vezes nem nunca mais serão vistos. Por quê? Porque hoje o mundo está se transformando numa panela de água fervendo.
Hoje é amedrontador você andar certas horas da noite pelas ruas, principalmente pelas ruas mais desertas. Então, é preciso que vocês aprendam que a felicidade existe, sim. Você não é feliz porque você nunca lutou pela sua felicidade. Você nunca buscou a sua felicidade. Você sempre teve seus problemas, viveu os seus problemas, mas não buscou a sua real felicidade. Então, nesse instante, minha gente, eu vou deixar a Cícera Tchum chegar para conversar com vocês. Boa noite. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, nos momentos de boa vontade. Eu tenho muitíssimas coisas em pautas para poder discutir com vocês. Discutir no bom sentido, ao explicar para vocês a fonte de vida e também sobre as faculdades mediúnicas que prosperam nos corpos humanos. O poeta, o psicógrafo, o compositor, o ator ou atriz, os grandes artistas, todos são inspirados no mundo espiritual. Aquele que não se inspira no mundo espiritual, principalmente o poeta, o pintor, eles não têm nenhuma sequência de sobrevivência profissional. Mas aquele que está vibrante no seu mundo espiritual, ele tem uma facilidade enorme para exercer o seu profissionalismo. É porque ele é exercido de poderes espirituais. Então, minha gente, tudo que você for fazer, escrever uma canção, cantar, dançar, tudo são arte. E é inspirado em um grande artista espiritual que estão ali te dando o dom de você poder fazer o que você está fazendo bem. Então, os fenômenos mediúnicos, todos têm. De uma forma ou de outra, tem. Muitos não desenvolvem e não procuram conhecê-la, mas tem. Tudo são arte, tudo são poder, tudo são força, tudo em sua vida que você for fazer com extrema vibração, com facilidade de fazer, são dons. São dons. Então, a pessoa precisa de conhecer no planeta Terra tudo aquilo que vai te fazer bem, que vai te orientar, que vai te desenvolver, que vai te fortalecer para que você possa viver de corpos abertos, de mente aberta, em qualquer lugar, conquistando todas as facilidades de vida e conquistando todo o direito de ser feliz. Vamos dizer para você, esta pessoa que está aqui agora, ele está dizendo o seguinte, mais uma pessoa que está chegando na corrente de vocês. Ele está dizendo o seguinte, eu ganhei a permissão para falar com vocês. Ganhei a permissão dos comandantes desta corrente, que é de Salamandra, 1.001 soldados, com muita capacidade
e muita evolução e muito poder. Ele é o Deus do amor, o poder do fogo. Ele, se vocês se vibrar bastante e querer viver uma vida pessoal e sentimental cheio de luz, de verdade, de carinho e de evolução, é só pegar com ele. Ele é o instrutor maior, ele é o poder do sol. Ele é o poder do sol, o poder do amor. Mas não podem, de forma nenhuma, contrariá-la, porque ele não é vingativo. Muitas das pessoas podem pensar, não, ele me falou, porque eu não segui, eu dei errado. Não. É como, não é vingança, não é maldade. É como dizer assim para você, olha, você vai passar esta pinguela e ela está podre. No meio do caminho, ela vai explodir e você vai cair. Aí você diz, eu vou tentar. É um problema seu. Mas não é que ele desejou, está te mostrando que o caminho que você está passando, você não pode passar. Você vai se dar mal passando por ele. E é isso, mas não que ele é ficativo, não que ele deseja o mal a quem quer que seja, não existe isso. Existe o que ele conhece o caminho que você vai se afogar, o que você vai queimar, o que você vai se destruir. Aí ele te mostra, olha, esse caminho, isso está errado, e ele fala claramente, está errado, está errado, está errado, está errado. Agora, se você falasse, não, isso, eu gosto de fazer isso, eu quero fazer isso me faz bem, faz. Viver um momento, às vezes, é muito bom. Mas aquele momento servir de destruição para você dói demais mais tarde, porque não tem como reverter a situação. Aconteceu, não tem como fazer voltar atrás, limpar ou lavar o acontecimento. Então, esse é o problema de Salamandra. Agora, eu tive a permissão de vir até a vocês para dizer para vocês sobre a minha vida e sobre a vida de vocês. Eu quero dizer que eu fui um pregador fanático do Evangelho. Eu bati em casa que não me aceitava, porque a discriminação religiosa, houve um tempo que o Vaticano comandou o mundo. Qualquer outra religiosidade não era aceito. E a espiritualidade era condenada até morto, porque era um ato que não era permitido de forma nenhuma. Mas mesmo com a permissão da evangelização do crente, do Bandeira Vermelha, da democracia ou do antidemocrático, os outros não nos aceitavam. A gente tinha uma permissão por lei de falar ou de pregar o Evangelho, ou a Bíblia, em plena sinagoga, nas praças. A gente marcava numa cidade há 50 anos atrás, há 70 anos atrás, e quando a gente formava os nossos palanques, aqueles religiosos, confrades, filha de Marília, todos eles se reuniam já preparando ovos chocos para nos arremessar. Então, ele remessava os ovos chocos em cima da gente e não deixava a gente continuar com a nossa pregação. Era muito difícil porque
tinha esta briga religiosa. O Vaticano católico comandava qualquer cidadinha. E eu tinha de sair com a minha Bíblia, um evangelho e um cordão amarrado ao pescoço, em Parasmatas. Um dia eu cheguei numa mata bem fechada, e aqui perto dela tinha um claro, um lago. E esse lago passava uma água bem clarinha, bem bonita, e umas pedras, como se fosse uma pedreira. Não dava uma cachoeira, tinha pequenas quedas d'água. E eu abri eu era mas muito fanático mesmo, e queria falar com Jesus, queria falar com Deus, eu queria falar com ele, queria que ele falasse comigo. E aí, naquele fanatismo todo, eu abri minha Bíblia e no Evangelho e comecei a fazer as minhas pregações. E fazendo as minhas pregações, de cabeças baixas, quando eu olhei para o chão, na minha frente tinha um senhor com vestes compridas. Eu vi só os pés, tinha uma precata, não é calçado, uma precata. E eu comecei a fazer a minha pregação. Quando eu estou fazendo essas minhas pregações, ensinando, eu deparei com aqueles pés. E eu estava sentado. Aí eu fui levantando as minhas vistas e não conseguia levantar para ver do corpo para cima. Não conseguia. Senti um peso tão grande que não erguia os meus olhos. Até que eu pedi que Jesus, bom amado Mestre, sustentai o meu corpo, porque as minhas intenções são a máxima, só para o bem. Me perdoe pelo que estou fazendo de certo ou o que eu estou fazendo de errado. Me pune com todos os direitos, porque este é seu direito, punir os errados. A minha vista levantou. E aquele senhor ficou distante de mim. E não estava mais próximo de mim como estava. E quando ele estava bem longe, ele abriu os braços. E eu encantei com aquele senhor. E perguntei, Senhor, tu és servo de Deus? Veio trazer para mim alguns ensinamentos, me fortalecer? Ele diz assim, filho, todos os caminhos que levam o filho para o teu pai são coroados de paz, de êxito e de muito amor. Os seus caminhos que a qual você prega é um caminho, mas ele é estreito demais para você. Eu disse, por que, Senhor? É porque fanatismo é erro, é crime perante a Deus. E você é fanático. Não pode. Vive com naturalidade. Aplica o poder do caminho de Deus, sem ter esta vocação, sem discutir com ninguém, mostrando que você é o único certo, que as suas palavras são as únicas verdadeiras, porque na realidade não são, meus filhos. Existem várias palavras que são interpretadas de maneiras diferentes, que vale a mesma coisa para o teu pai. Deixe que cada um siga o teu caminho, um Deus que seja para o bem. E todos aqueles que sigam o caminho para o mal, não briga com eles.
simplesmente pede a Deus para mostrar que eles estão errados, como hoje eu estou aqui falando com você. Aí eu disse para ele: Senhor, hoje eu morri? Não, você ainda está de carne e osso. Estou dormente, não me sinto. Brevemente você voltará ao teu normal. Você tem que desprender um pouco para poder me ouvir e gravar no seu subconsciente esta palavra que eu estou te dando, a palavra amor. Eu disse para ele: a palavra amor, meu Senhor, eu prego ela, mas não segue ela, meu filho. Vocês pregam. Quantas as pessoas que pregam e não seguem? Quantas as pessoas que falam a verdade e vivem a mentira? Quantas? Quantas mil pessoas que sabem tudo sobre a verdade, mas não vivem a verdade? O Senhor está certo. O que querem que eu faça? Saibam que todos os seres humanos têm o direito de seguir o caminho que quiser na Terra. Mas quando desprende da Terra, meu filho, qual o caminho que você vai seguir? Senhor, nunca parei para pensar, não sei qual o caminho que eu tenho a seguir. É o caminho da espiritualidade. Senhor, mas eu acho que isto não é justo. Por que não é justo, Senhor? É por isso que você está errado. Porque você está falando comigo materializado, mas sou um espírito. Seu pai é um espírito. E todos aqueles que vai da carne, que desprende da carne, se transforma num espírito. Não importa o crente, o católico, não importa quem. São caminhos deixados por Deus, são crenças deixadas por Deus, mandado que Jesus fizesse vários caminhos que se transformassem na palavra amor. Senhor, então, todos nós nos igualamos quando desprendemos da nossa matéria? Sim, todos vocês. Aí a diferença carnal acabou. Você que era crente, você que era ateu, você que era à toa, tudo tornarão espíritos. Aquele mais evoluído, compreensivo, amoroso, caridoso, tem o caminho a seguir mais próximo de Deus. Às vezes vai diretamente para Deus. E aqueles que pregam como você prega, acusando os outros religiosos, desfazendo as pessoas que não são seus seguidores. Talvez eles vão e você fica. Mesmo achando que você está fazendo toda a caridade, porque você está com fanatismo, querendo dizer que seu caminho é o único. Quantas as pessoas falam assim: ninguém vai a Deus a não ser por mim. Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a luz. Jesus. É sim. Sabe por quê, meu filho? Porque todas as crenças têm Jesus. Todas as crenças têm Deus. Então, somos o caminho, a verdade e a luz. E Jesus veio ao mundo e foi na cruz crucificado para ser o único caminho. Porque não existe crença que não se tem em Jesus. Todos eles, então, eu sou a verdade. Eu sou o caminho e a luz. Ninguém vai a Deus a não ser por mim. Porque aqueles que não acreditam em mim permanecerá no mundo terrestre, na treva, no inferno. Então, por isso que eu sou o caminho. Senhor, tu está com a verdade. Nunca parei para pensar nisso. Eu sempre soube da salvação, mas como que eu poderia salvar a não ser pelo Espírito, né, Senhor? Sim, Senhor. Agora você está entendendo. Então, todos nós
nos igualamos quando deixamos nosso fardo carnal. Todos. As belezas físicas são exterminadas pelo poder da terra. A terra é esterco. E aqui do pó tu vieste e para o pó você retornará. Prega a verdade. Não briga com ninguém, não obriga ninguém a te ouvir e te seguir. Sempre fala com Deus, ajuda a todos aqueles que vierem a você, mas sempre dando o direito deles pensar e agir como quiserem, porque você não pode dominar o mundo. Nem Jesus conseguiu. Por isso deixou as crenças. Aí eu fiquei muito admirado em relação a tudo isso. E serviu de lição e serve de lição para todos vocês também. Para vocês não serem egoístas, para vocês não brigar com Deus por qualquer coisa, para vocês não cobrar de Deus a saúde sua, a vida do seu filho, a vida da sua esposa, a sua própria vida, porque tudo que você fizer repercute em você. Tudo que você fizer de bem, tudo que você tiver coordenação, disciplina, doutrina, você está dando mais vida para você e para a sua família. Você está ajudando você e as pessoas que estão próximas de você. É assim, nós não vivemos com fanatismo, vivemos com naturalidade e a vida faz sentido. É muito gostoso. Quanto de vocês, neste Natal, vocês antes, você garoto, você garota, você gostava de ir para uma multidão. O medo do povo ver a virada de ano. Ver a virada, todo mundo, quando abre champanhe, soltar fogos, e todo mundo se abraçando, feliz ano novo, feliz ano novo. Vocês adoravam. Qual que é mais gostoso? Entre família, irmãos, cunhados, netos, vocês passaram a virada entre família, tendo uma jantinha muito simples, mas feita com amor, e todos vocês ali alegres, agradecendo a Deus pela mãe que você tem, pela esposa que você tem, pelo irmão que você tem. Não é mais legal? Mas vocês querem ir para uma multidões. Eu comprei o ingresso para passar a virada numa boate, passar a virada numa chácara. Então, isto seria a demonstração do seu poderismo fisicamente. Muitas daquelas pessoas embebedam, gritam, jogam champanhe um no outro, farreia, vem embora de manhã cedinho, naquela ressaca toda. Você não fez nada importante, porque se passasse a virada em oração, fizesse uma oração entre multidões de pessoas, e quando a virada viesse, todo mundo gritasse, feliz ano novo, pudesse cantar a sua música de despedida do ano velho, tudo bem, cada um pegava a sua trilha, meia-noite 5, meia-noite 10, e ir para casa, sem se embebedar, sem se farrear, tudo na paz. Mas não se faça isso. É tradição passar em grandes lugares com festividade muito aconchegante, alegóricos. Você acha legal? É legal, porque são um momento atual. E quantas coisas acontecem naquela noitada? Quantas embriaguezas, briga, droga, quantas coisas. E quando você está em família, como é gostoso, não é? Bença, minha mãe. Graças a Deus que eu ainda tenho a senhora. A mãe, com seus lágrimas alucinadas, diz assim, graças a Deus, meu filho. Os irmão, felicidade, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Feliz ano novo. É gostoso. Aí vocês bebem, não tem problema. Mas está entre família. Não tem maldade. Não existe maldade. Vocês contam casos, se ri. Às vezes até ultrapassa o horário. Mas não tem maldade. União familiar. Amor. Tudo se faz com amor. E você tem recompensa dobrada.
Você pode crer nisto. Você será recompensado. Você pode ter certeza disso. Então, eu vou embora, porque as horas estão sendo avançadas. Graças a Deus, eu servi. Como eu disse, eu tinha muita coisa para falar sobre as cautelações planetárias, sobre as evoluções dos planetas, sobre as influências deles sobre a Terra, sobre o planeta Terra, sobre as suas mediunidades, sobre os seus anjos de guarda, sobre o seu comportamento terrestre e como você fará para ser feliz e driblar as doenças, pegar a imunidade, dispor de todas essas influências negativas, porque você perde o seu potencial de energia. Você pega, fica fraco, tendo um aborrecimento. Preste bem atenção para você ver. Você tem um aborrecimento, de repente você tem coriza, você tem tosse, você tem espirração, você tem várias das coisas. Porque você fica defendido quando você tem paz. Você está em paz. Quando você está em paz, nada te pega. Você está muito energicamente florido e protegido. Mas se você está aborrecido da vida, com mau humor, tudo te pega. Você tropica, você machuca o pé, você corta a mão se estiver mexendo com faca, você queima se você estiver fazendo comida, tudo acontece. E a sua imunidade fica baixíssima. Deus proteja todos vocês. Vou deixar chegando bem para fechar o seu trabalho. Vou pedir licença a Deus, para Deus licenciar. Com a chave que foi aberta, com a mesma vou trancar. Ó, Emaisá é a rainha do mar. Ó, Emaisá é a rainha do mar. Abençoe estas águas que vão te curar. Abençoe estas águas que vão te curar. Estas águas são benditas que já vêm do mar. Vai banhar sua casa, sua família, e a todos vocês vou proteger. São água que vem do mar, abençoada, porém mais já. São água que vem do mar, abençoada, porém mais já. Olha, tema, olha a água do mar que vem tombando. Tira a tema do temor que ele está temando. Olha as águas do mar que vem tombando. Tira a tema do temor que ele está temando. Arranca todas as maldades e leva para a onda do mar. Minha gente, eu acabo de chegar. Abra a porta, minha gente, deixa nego velho entrar. Eu só venho nessa casa para te ajudar. Dá um abraço nos meus filhos para eles consolar. Tira a praga de alguém que veio te jogar. Limpará sua casa para você se alegrar. Tira a dor, tira a tristeza, tira tudo que te prejudicou. Abre seu caminho, fortalecendo seu amor. O nego velho está indo embora. Lá do céu e vem caindo uma coroa no chão. Apanhai ela com jeito, é da Virgem Conceição. Lá do céu e vem caindo uma coroa no chão. Apanhai ela com jeito, ela é da Virgem
Conceição, os trabalhos da meia-noite é um trabalho excelente. Acorda que está dormindo, levanta quem está doente. O trabalho da meia-noite é um trabalho excelente. Acorda quem está dormindo, levanta quem está doente. Adeus, meus irmãos, que eu já vou me embora. Vocês ficam aí com Deus, eu vou com Nossa Senhora. Adeus, meus irmãos, que eu já vou me embora. Vocês ficam aí com Deus, eu vou com Nossa Senhora. Meus queridos e amados irmãos, nesta noite, eu peço a Deus e a todos os mensageiros que vá nas casas de vocês. Nossos irmãos lá em Coromandel, todos aqueles nossos irmãos, e também em Cristalina, em Pompéu, Abaeté, e também Paracatu, e lá no Riachinho, nosso irmão Tiago, no Efésio, toda a sua família, que nós estamos lutando por paz e união de todos, para que tudo entre em ordem e para que 2022 seja melhor do que o 2021. E lá em Bonfinotos, nossos irmãos e João, que estão todos ali pedindo a Deus que esteja ajudando a todos os nossos irmãos, Roy, Vida e todos aqueles nossos irmãos que ali estão, receba o nosso carinho, o nosso abraço e a presença dos nossos mentores espirituais. Então, nós aqui deixamos encerrado na parte espiritual, aguardando encerramento material dos nossos irmãos, até neste fim de semana. Fica todos na santa paz de Deus. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Agradecemos por esse momento. E Dona Luzia, só pode encerrar para a gente? Posso sim, Luiz. Então, vamos agradecer muito a Deus, a Jesus, aos mentores espirituais. Vamos agradecer do fundo do nosso coração, muita gratidão.